Quando uma verdade ou realidade de Deus é incrustada em você, é sedimentada em você, né? Essa verdade não sairá mais. Essa é a verdade que permanece em você, mas conosco. Por que conosco? É com o corpo. Com o corpo, essa verdade estará para sempre. Então, a verdade que é constituída em você, irmãos, é benefício para o corpo todo. Por isso que a igreja, Paulo fala, né? Paulo fala em Timóteo que a igreja é coluna e base da verdade. Toda a verdade que é sedimentada em você, sedimentada em mim, acaba sendo a verdade sedimentada na igreja. E no fim, irmão, a igreja se torna a coluna e base que sustenta a verdade. Nós não somos uma fachada, nós não temos apenas uma aparência de piedade, mas nós temos a realidade da piedade, a realidade de que somos filhos de Deus. Por isso, irmãos, a graça e a misericórdia e a paz da parte, né, de Pai e Jesus Cristo, o Filho do Pai, estão convosco em verdade e em amor. Se você tem a realidade da verdade, você tem a realidade do amor. Por escrito de João, principalmente as suas epístolas, ele coloca sempre como é que fala? Ele coloca sempre em evidência a verdade e o amor. Irmão, não existe o amor sem a realidade. Deus primeiro através da palavra, da comunhão da vida, Ele nos sedimenta com a verdade, e você tendo a verdade, você tem o amor. Não é o contrário. Não é você tendo a doutrina para você amar. Não, essa é a verdade, realidade de Deus sedimentada em você, tá? Então, por causa dessa verdade, vamos ver, né? Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, aí a graça, a misericórdia e a paz, né, da parte de Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco também em verdade e em amor. Porque a palavra de Deus é a verdade que está sendo sedimentada em nós pela comunhão da vida, e a verdade permanece em nós, estará para sempre conosco, como o Espírito da verdade que nos foi dado, né? João capítulo 14. Eu sou obrigado a passar essa fundamentação para vocês, tá? Então, João capítulo 14, versículo 16, 17: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa verdade, esse outro Consolador, e já está para sempre conosco. Só que esse outro Consolador, no começo, estava no nosso espírito humano. E esse outro Consolador, esse outro Consolador, que é o Espírito da verdade, que está conosco, né, precisa se espalhar na nossa alma. Então, ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, ele estará onde? Primeiramente em nós. Ele estará no nosso espírito. O Espírito da verdade estará no nosso espírito quando nós cremos no Senhor Jesus. Só que, irmãos, qual é a função desse Espírito da verdade que está no nosso espírito para conosco? Qual o seu trabalho? Qual o seu objetivo? Qual o propósito de ele estar em nós? Está no nosso espírito. É justamente para trabalhar a verdade de Deus na nossa alma. Vocês entenderam? Então, Deus, né? Aí Deus usa a palavra de Deus, né? Por isso a palavra de Deus está sendo sedimentada, a verdade está sendo sedimentada em nós através da palavra. João 16, versículo 13:
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito da verdade que está no nosso espírito vai nos guiar a toda a verdade. Esse nos guiar, o nosso ser, a nossa alma, vai nos guiar a toda a verdade. De que maneira vai nos guiar a toda a verdade? É a palavra. Ele não falará por si mesmo, né? Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Quer dizer, a palavra que ele vai anunciar, a palavra que vai dizer, irmãos, essa palavra nos santifica, essa palavra nos santifica com a verdade. A verdade é produzida dentro de nós. E esse Espírito da verdade que está no nosso espírito, para trabalhar na nossa alma, é a unção que João falou em 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27. Vocês se lembram ainda disso? Ele diz: vocês já têm a unção que vocês receberam do Santo. E depois ele fala, né, essa unção que vocês receberam vos ensinará a respeito de todas as coisas. Então esse é o Espírito da verdade que está em nós e quer mudar, transformar a nossa alma, sedimentando a verdade em nós. Ó Senhor Jesus, a graça, porque aqui fala de misericórdia e graça. Irmão, vocês sabem que a graça sempre abre o caminho para a misericórdia, porque misericórdia alcança-nos em uma situação miserável onde a graça não alcança. Nós estávamos numa situação tão lamentável, tão miserável, como vivendo como filhos da ira. A graça de Deus não conseguia nos alcançar. Então a graça foi nos alcançar por meio da misericórdia. Então a misericórdia foi lá como um braço, um braço para puxar você, para trazer para a graça. Aí a graça de Deus te supre com tudo é necessário para você receber a verdade, constituir-se com a verdade. Aí o resultado é o quê? O resultado é a verdade e amor. Versículo 4 até 6. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Irmãos, a verdade sempre tem que produzir o amor. Se você está cheio de verdade, ou você acha que está cheio de verdade, como a grande parte dos cristãos acham que a verdade é o conhecimento bíblico, a verdade é uma doutrina bíblica, você conhece, você sabe até pregar sobre a verdade, você conhece muita verdade bíblica. Irmãos, essa verdade não resulta em amor. Então não adianta você ter muito conhecimento bíblico na cabeça, mas você precisa permitir que a verdade seja sedimentada em você. E a sedimentação da verdade, irmãos, vem pela palavra da vida, pela comunhão da vida. Vocês estão cansados de ouvir isso? Vocês vão ouvir isso até o final da sua vida. Nós precisamos da palavra. É a palavra que nos traz vida. Essa vida que nos traz a verdade. E essa verdade que nos faz produzir o amor. Nós passamos a amar uns aos outros nesse processo. Por isso, irmãos, é tão importante nós continuarmos, permanecermos nessa comunhão da vida, recebendo a palavra da vida, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, João diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre teus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Irmão, João se alegrou muito ver que essa igreja, ou essa senhora, mas eu acho que ele está mais preocupado com a igreja, né, onde aquela senhora mora, ou é a própria igreja, né, ver essa igreja andando na verdade, perseverando na verdade. Isto é uma igreja, irmãos, que aceita a palavra do apóstolo João, uma palavra que
ama a palavra, né, do apóstolo João como palavra de Deus, como em 1 Tessalonicenses 2:13, os tessalonicenses recebiam a palavra de Paulo não como palavra de homem, mas palavra de Deus, a qual de fato é, né, e opera eficazmente nos tessalonicenses que creram na palavra. Irmãos, eu creio que essa igreja, representada por essa senhora Cúria, possivelmente era uma igreja que estava aberta à palavra da vida anunciada pelo apóstolo João. Isso indica, irmãos, que havia já algumas igrejas rejeitando a palavra do apóstolo. Havia algumas igrejas que não recebiam mais a palavra de João como a palavra da vida, como a palavra que vinha de Deus. E rejeitando a palavra de João ali, irmãos, estariam fora da comunhão. E fora da comunhão, irmãos, não há dispensação da verdade. Não há verdade sendo sedimentada naqueles que rejeitam a palavra. Se você rejeita a palavra, então você rejeita a comunhão. Rejeitando a comunhão, você não recebe o suprimento da verdade, você não anda na verdade, né? Irmãos, como ele está enfatizando muito isso, porque havia igrejas que rejeitaram a palavra.